Fala, galera da Rádio Botafogo! Está no ar o Preleção RB. Amigo, gravado. Gravado porque hoje é o Dia das Mães e preferimos as nossas mães do que fazer esse programa ao vivo. Então, um beijão para a mamãe de cada botafoguense. Espero que vocês estejam com ela. Aproveitem a mamãe de vocês. Deem um beijo apertado e um abraço apertado em cada uma delas e avisem: mãe, eu vou almoçar, mas eu vou ficar ouvindo aqui, vendo aqui no celular o Preleção RB. Mas sabe por quê? Hoje, mãe, hoje é imperdível. Botafogo e Nova Iguaçu, só se fala em outra coisa. Semifinal da Taça Rio, 18 horas, e eu preciso ouvir o que o Falcão tem para falar para mim. É isso que você vai fazer agora, claro, junto com o like e com o compartilhamento. Você que estava em dose, você que estava agoniado, vai entrar ao vivo, vai entrar ao vivo. Hoje é gravado, espero que vocês entendam, mas não deixe de compartilhar, porque mesmo gravado é um programa de qualidade. Como eu trago verdades, sábado, 8 de maio, 11h05 da noite, está aqui Falcão gravando para vocês esse preleção, falando de Botafogo e Nova Iguaçu. Brincadeiras à parte, todo mundo acha que é um jogo tranquilo? É um jogo tranquilo. É um jogo que não vale nada? Depende. Eu acho que é importantíssimo. Sabe por que eu acho que é importantíssimo? O Botafogo pode ganhar vencendo a Taça Rio R$ 1 milhão. R$ 1 milhão hoje é importante para o Botafogo? Demais. Outra coisa, se o Botafogo jogar mal hoje, já não deu para o Chamusca? Então, amigo, eu acho que é muito importante, porque se o Botafogo até que vença, mas não convença, eu acho que a gente vai precisar chegar a alguma conclusão sobre o treinador. Até porque eu vou falar sobre a escalação e chamusca, já te dei tanta força, meu amigo. Mas vou chegar lá. Para vocês, então, que costumam assistir aqui ao vivo, o que eu vou pedir? Manda nos comentários que eu vou estar aí nos comentários junto com vocês. Manda aí qual é o seu palpite, qual é a sua opinião sobre a escalação. O Fora Chamusca eu acho que já vai bombar aí, né? O Fora Chamusca eu já acho que vai bombar. Então eu queria só saber de vocês qual é o seu palpite, o que você está esperando. Essa partida Botafogo e Nova Iguaçu é importante na sua opinião? E aí? Meu amigo. Seguinte, como eu já vinha falando da importância de Botafogo e Nova Iguaçu, o que a gente tem para trazer para vocês? O Nova Iguaçu já está classificado para a Série D com a derrota de ontem do Madureira. O Vasco vai à final da Taça Rio e está aguardando o vencedor de Botafogo e Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu joga pelo empate. O Nova Iguaçu, pasmem os senhores, fez uma campanha melhor que o Botafogo, ficou em sexto, o Botafogo em sétimo, então ele joga por 2 resultados iguais. O primeiro jogo foi empate no estádio Newton Santos, hoje novamente no estádio Newton Santos. O Nova Iguaçu só precisa empatar. E vamos combinar, né? Para o Botafogo isso não deve ser vantagem alguma, porque você jogar contra o Nova Iguaçu pelo empate, amigo, pelo empate, não dá. O Botafogo precisa vencer e convencer. Aí já entra a minha opinião falando sobre a importância do jogo. Já que o Botafogo precisa vencer e convencer, eu acho muito importante que o Botafogo apresente um futebol diferente do que vem apresentando. E isso tem que ser cobrado ao Chamusca. Eu vou chegar na escalação, mas eu acho importante a gente pensar da seguinte forma. Uma semana até o jogo contra o Macaé, em que o Botafogo venceu de 4-0 do Catacata do Macaé. Uma semana até o jogo contra o Nova Iguaçu, um jogo em que o Botafogo jogou muito mal. Só voltando lá no jogo do Macaé, o primeiro tempo foi um 0-0 sofrível, com uma escalação muito ruim do Botafogo. O Botafogo faz o placar no segundo tempo. Uma semana para mais um jogo contra o Nova Iguaçu. Então estamos indo para a terceira semana completa. Está batendo quase um mês. 21 dias de treino com 2 jogos em ritmo de treino, até porque a gente está jogando com times sem divisão,
que o Botafogo deveria apresentar uma evolução depois da eliminação no Carioca, que nós já jogamos contra o Macaé eliminados, e da eliminação na Copa do Brasil, quando o Freeland veio a público e disse que estavam todos 24 horas focados em melhorar, que não tinha ninguém satisfeito, que eles analisam todo dia e que tinha muita coisa para ser feita. Desde que o Freeland falou isso, e hoje é 9 de maio, nenhuma contratação, nenhuma saída de jogador e nenhuma evolução do time do Botafogo. Então o Falcão, que naquele momento defendia a manutenção do Chamusca até para ganhar tempo, para ele apresentar o trabalho, para ele ganhar peças que o Freeland prometeu, que era muito importante, para o projeto de longo prazo, que era a Série B, eu achava como vital. Por que hoje eu já não acho mais? Porque a gente vai jogar 18 horas contra o Nova Iguaçu e, a princípio, o Botafogo não apresentou nada de diferente depois desses 2 vexames que foram as saídas da Copa do Brasil e do Campeonato Carioca. O Botafogo não passou para as semifinais do Campeonato Carioca, não ficou entre os 4 primeiros. E aí dentro de campo, porque o preleção é dentro de campo, o que a gente precisava ver de evolução? Um time com uma marcação mais alta, um time com mais pegada, um time com muito mais criação, um time muito mais consistente, um time muito mais encorpado, mesmo com as peças que a gente já tem. O Botafogo vai trazer mais 3 jogadores para chegar e jogar, vai gastar mais dinheiro. Ok. Eu acho válido, o Botafogo pode melhorar. Mas o Botafogo, com as peças que tem, e agora não tem mais a desculpa da falta de tempo do treinamento, depois de 3 semanas de treinamento, precisa mostrar muito mais do que vem apresentando, e até agora a evolução foi zero. A evolução do Botafogo foi 0. E isso é culpa do Chamusca. Por que eu acho que é culpa do Chamusca? A culpa é desse cara aqui, A culpa é dele. Que? Desse lado aqui? Que? Não adianta não. Não vou te defender não. Por quê? Porque eu acho que o Chamusca precisa ter 2 pontas abertos, com características de velocidade, de 1 contra 1, de quebrar linha. Ele precisa ter um meia de criação, não um meia adaptado. E aí o Botafogo tem dificuldades nas laterais. Tudo bem, vou falar da escalação, vou falar do ponto positivo que eu acho lá na escalação dele. Agora, nessa escalação, eu já posso antecipar que continuamos com Pedro Castro como meia, que aí em algum momento do segundo tempo, quando aquilo não dá certo, ele muda o time, o Pedro Castro vira o cara que vai sair lá junto com os zagueiros lá atrás. Isso já é claro, todo mundo sabe que vai acontecer isso. Ele faz o Felipe Ferreira, que já está contestado, ninguém aguenta mais jogar. Ele que é um meia, tem qualidades de meia, habilidoso. Ele joga com a perna esquerda do lado direito aberto. Não dá. E hoje vamos novamente com ele lá adaptado. E não deu certo contra nenhum time. E vamos novamente com ele lá adaptado do lado direito. E ninguém faz nada, ninguém fala nada. Marco Antônio do lado esquerdo. Eu acho que ele é um bom jogador, mas está lá afundado do lado esquerdo. Qual é o 1 contra 1 que você viu do Marco Antônio? Qual é o chute do Marco Antônio? Ele errou uma cabeçada no primeiro tempo contra o Nova Iguaçu. Essa foi a grande atuação do Marco Antônio. O que está entregando o Marco Antônio? Por que eu estou reclamando dos dois? Porque os dois podem entregar muito mais de meia. E já adiantando aqui a escalação, vai aparecer aqui na minha frente, mas aqui, o provável time contra o Nova Iguaçu é Douglas Borges. Varley contra o Nova Iguaçu, ok, Chamusca, eu vou aceitar o Varley, porque você deve querer um pouco mais de troca ali pelo lado direito, mas o motivo para você não colocar o Felipe Ferreira e sim colocar ali o Ronald é uma porcaria, mas o Ronald
é um jogador que faz 1 contra 1, que vai na linha de fundo, quebra a porra da linha, tem a velocidade, e é isso que a gente precisa. Se você quiser botar outro, também pode. Agora, Varley com o Felipe Ferreira, duvido que dê certo. Então, vamos ter problemas defensivos, porque o Jonathan entrega a parte defensiva, para tentar, com Felipe Ferreira e Varley, ganhar esse lado direito, essa parte ofensiva. Resumindo, Chamusca, você botou o Varley de lateral direito para fazer o que o Ronald poderia fazer no lugar do Felipe Ferreira. E ele é de fundo, tentar fazer uma triangulação, chegar mais ali à frente. Esse que vai ser o papel do Varley. Você talvez arrisque a sua parte defensiva exatamente para tentar buscar o que você não tem lá no seu lado direito com o Felipe Ferreira. Canu e Souza. Achei o Souza muito cru, não gosto do Souza. Apesar do Gilvan também ter falhado muito, acho que o Gilvan com o Canu vai ser a nossa dupla da Série B. Então o Gilvan, que volta hoje, deve ficar no banco. A gente deve ir de Souza, mas a gente já deve ter como opção no banco o Gilvan. E o Paulo Vitor, o PV. Aí no meio, a gente tem o Romildo. E aí, deixa eu tirar aqui, porque a gente precisa falar do Romildo. A gente tem o Romildo, e aí a gente vai falar assim, graças a Deus, tiramos o Rickson, não temos o Luiz Otávio, amém, Senhor, obrigado, Chamusca. Mas isso escancara, e não estou criticando, Romildo, parabéns, amém, acertou. Só que o Romildo escancara a necessidade que a gente tem para ter esse número 5, que não chega nunca, que eu não sei quem é esse contratado, mas não chega. E aí eu vou começar uma Série B e daqui a pouco eu vou ouvir, daqui a pouco a gente vai entrosar, porque se vai chegar um 5 e um 10, e eu tenho 3 jogadores no meio de campo, e aí, Chamusca? A gente vai dar ritmo para esses caras na estreia contra o Vila Nova? Faltam 2 semanas para a estreia. E o Botafogo faz o que da vida? Os times estão se armando e o Botafogo está com dificuldade para contratar jogadores de nível de Série B para jogar a Série B? Amigo. Essa, Chamusca, é a parte que eu não descobro tanto. Mas, parabéns, para mim você acertou melhor o Romildo, já que o Kaique está fora, do que a gente jogar mais uma vez com o Rickson, que até hoje eu não entendo por quê. E na escalação a gente bota aí o Romildo, mas a gente sabe que quem joga atrás da linha é o Friso. O Rickson jogava de segundo homem. E o Romildo deve ser esse segundo homem. Cara, para mim é um erro total. Para mim é um erro total. Você tem que ter ali o 5 e você tem que ter o Pedro Castro e ter um 10. Se você não tem nenhum 10 hoje, para contratar ainda, que brigue pela posição. Cezinha, conhece o Chamusca? Ele não tem que treinar, não? Cezinha, Felipe Ferreira e Marco Antônio. Eles são meias. O Marco Antônio a gente aceita jogar lá, talvez o Enio não aguente jogar 90 minutos, ainda é cru e tudo mais. Ok, aceito. Mas coloque o Felipe Ferreira de meia ou o Cezinha, mas coloque o meia. Vamos pegar um jogador que é um 8, que é o Pedro Castro, e vamos colocar ele de 10. Ele até jogou bem no primeiro jogo lá contra o Macaé, quando ele voltou. Já não foi tão bem contra o Nova Iguaçu. No segundo tempo virou 5. E daqui a pouco estamos reclamando do Pedro Castro. E daqui a pouco o Pedro Castro não presta. Não deve vestir a camisa do Botafogo. Não tem como. É um lixo. Todo mundo vira lixo. Todo mundo vira lixo. E aí, amigo, a gente tem um time com 11 e temos Varley adaptado, Friso adaptado, porque o Friso é o segundo homem e é ele que vai jogar lá atrás, anotem. Pedro Castro adaptado, Felipe Ferreira adaptado, Marco Antônio adaptado. Vamos falar assim, mas ele joga de atacante. Tá, tudo bem, mas para mim, amigo, de 11, nós temos 5 adaptados. Tem como dar certo? Não tem, né, gente? Não tem, né? A gente até torce para jogar super bem, ter uma troca intensa ali de posição, Marco Antônio e mais gente dentro da área, e o Botafogo fazendo jogada de linha de fundo, criando jogada. Mas eu estou aqui no pré-eleição, preciso falar o que eu acho. E eu acho que vai ser Souza, toca pro Canu,
abre pro Varley, volta pro Souza, toca no Friso, tenta uma enfiada pro Pedro Castro, bloqueio, porque não tem ninguém para fazer 1 contra 1, não tem ninguém aberto, volta a bola e aí a gente perde. Canu toca pro Souza, que toca pro Friso, que toca pro Romildo, que abre na direita, que volta pro Romildo, que toca pro Pedro Castro, que abre na esquerda, e aí a gente torce pro PV cruzar. Para quem? Para ter um dentro da área, o Matheus Nascimento. Esse tem sido o Botafogo. Esse tem sido o Botafogo que não entra com 4 jogadores na área. Quem assistiu o jogo de ontem, Vasco e Madureira, o Vasco, quando ele tinha bola, ele tinha 4 dentro da área, 2 abertos, e o 10 do Vasco entrava aqui com Cano. Tinha 2 dentro da área. Além de 2 aqui, ó, o 5 e o 8 estavam aqui, ó, na entrada da área. O Vasco estava jogando assim. Então, quando a bola ia na linha de fundo, no mínimo você tinha 4 jogadores dentro da área. E vocês vão ver às 6 horas que quando a gente for à linha de fundo com o Varley, o Botafogo vai ter o Matheus Nascimento dentro da área. E às vezes fazendo assim o facão, o Marco Antônio. Esse vai ser o Botafogo. E lá no rebote, lá atrás, totalmente espaçado, o Pedro Castro esperando um rebote ali na entrada da área. Tem condição da gente ter volume de jogo, de ter volume ofensivo assim? Não tem. Isso é o que o Chamusca está entregando. Preleção, amigo. É antes do jogo. Pode depois aqui no Arquibancada, que vai ser ao vivo, hein? Arquibancada ao vivo com o André Botafogo assim que acabar a partida. Isso é uma maravilha. Olha, o Botafogo jogou muito bem. Cara, nos encontramos, essa semana encaixou, ele fez algumas mudanças de posicionamento, alguns ajustes, o time está compacto, está marcando em cima, está criando, está fazendo jogada de linha de fundo, está chutando a gol, o goleiro está aparecendo, até porque a gente chuta, mas a bola vai para fora, o Botafogo erra passe, erra a última bola, e a gente sai no intervalo, escuta assim, olha, é só a gente melhorar o último passe, a gente está fazendo um bom jogo, não estamos dando chance, estamos tendo posse de bola. E aí, quando acaba o jogo, o Chamusca vem dizendo que a gente teve 8 chances de gol, que o adversário não teve nenhum, que nós tivemos 72% de posse de bola, enquanto a gente viu um jogo de bosta. Então, essa escalação aí, ó, com Romildo, Friso, Ricardinho, que tá errado aí, tá? Não é Ricardinho. Ricardinho volta, mas quem vai jogar é o Pedro Castro, tá? Então, o Ricardinho, o Navarro e o Gilvan voltam, mas devem ficar como opção no banco. E aí tem Felipe Ferreira, Marco Antônio e Matheus Nascimento. Minha opinião, mais do mesmo. O que tem de diferente? Talvez um pouco mais de jogadas pelas linhas de fundo com o Varley. O PV também, tomara que suba e a gente consiga ter qualidade. E eu acho que isso pode melhorar um pouco o futebol do Botafogo. A entrada do Romildo me dá mais tranquilidade de não ver o Rickson. Apesar de eu achar que o Romildo não vai mudar tanto, não vai entregar tanto quanto a gente precisa. Seria muito mais útil ter um Matheus Friso, Pedro Castro e um 10 de origem, um Cezinha, Felipe Ferreira, e você abre o Ronald. Por que você não faz isso, Chamus? Esse seria o meu time para o que eu tenho hoje. Independente disso, eu acho que o Botafogo vence a partida e deve passar, vence sem convencer. E aí, o André com certeza vai fazer a pressão, porque tem que fazer, porque se você vai para a terceira semana, até vence, mas não convence, gente, não dá mais para esperar. Não dá mais para você acreditar que o Chamusca vai chegar depois de vencer uma partida, ou se não vencer, se Deus o livre guarde, bater na madeira, a gente for eliminado, a gente vai ver a manutenção do Chamusca com que propósito? Se o Botafogo não convencer, é sinal que nada mudou há um mês. E aí, quem tem que mudar é o treinador. Espero que o Botafogo, com as mesmas coisas, colocando as mesmas peças, apresente um futebol diferente. Só um sonho, apesar de eu achar que nós vencemos, mas não vamos convencer. E aí, para você, qual vai ser o placar de Botafogo e Nova Iguaçu? Coloca aí nos comentários. Para mim, o Botafogo vence de 2-0
lá no segundo tempo. Não me pergunte gol de quem, eu acho que o jogo vai ser muito ruim, mas acredito numa vitória do Botafogo, até para a gente ter mais 2 jogos até a estreia contra o Vila Nova no dia 28 e que o Botafogo consiga dar um pouco mais de qualidade até essa estreia, com peças chegando, com jogadores entrando e encorpando, porque a escalação do Chamusca, a insistência do Chamusca já está enchendo a paciência do torcedor. Até porque a gente sabe que se empata no primeiro tempo, segundo tempo, ele vai lá, coloca o Marcinho, tira um jogador de meio campo, aí vai lá, bota o Pedro Castro lá para trás, e a gente já sabe tudo o que vai acontecer. Daqui a pouco ele entra com o Ronald, aí tira o lateral esquerdo, no final tem 14 atacantes, e o Botafogo fazendo as mesmas coisas. Freeland, pelo amor de Deus, vamos combinar o seguinte, se der 8 horas da noite e o André entrar no ar puto, no Arquibancada RB, promete para mim que você vai mandar o Chamusca embora. Não precisa ser depois do jogo, não, que eu sei que profissionalismo não faz nada de cabeça quente, mas depois de uma reunião na segunda-feira, a gente vem no Botafogo no ar e anuncia a saída do Chamusca, se o Botafogo não convencer. Tá bom? Estamos combinados? Gostaram do preleção gravado? Bota aí. É melhor ao vivo, né? Vamos falar a verdade, trazemos sinceridade. É muito melhor ao vivo, mas eu acho que eu entreguei um programa quente. Ah, meu amigo, com temas quentíssimos. Até a próxima. Arquibancada RB, assim que acabar Botafogo e Nova Iguaçu, o jogo é 18. A gente entra assim que o juiz apitar. André Botafogo, estaremos ao vivo, hein? Valeu, cambada. Até a próxima. Fiquem com Deus. Fui!